uma entrada rápida aqui ao vivo para falar sobre constelações organizacionais, principalmente agora no começo do ano, que tem muitas empresas que estão fazendo seus planejamentos estratégicos e não sabem que as constelações sistêmicas podem ser utilizadas para os planejamentos estratégicos dentro da sua empresa. Então, se você é dono de uma pequena empresa, saiba que você leva vários componentes da sua história familiar para dentro da empresa. Bom, então vamos lá. Vai ser um vídeo bem rapidinho para explicar sobre constelação organizacional. Da mesma forma que a constelação familiar, o que rege as famílias, né, que existem as 3 leis que regem as famílias, dentro das organizações, as 3 leis também elas atuam. Então, hierarquia, pertencimento primeiro, hierarquia e equilíbrio de troca. E como é que isso acontece dentro da empresa? De uma forma bem resumida. Pertencimento difere um pouquinho da familiar, porque as pessoas pertencem enquanto estiverem contribuindo com o propósito da empresa, mas elas podem se desconectar da empresa. Dentro da família isso já não acontece. Hierarquia. Além da hierarquia por cargo que você tem dentro da empresa, existe também uma hierarquia por tempo que você está lá na empresa. Então, se eu vou entrar como diretor, mas eu tenho pessoas que vieram antes de mim, essas pessoas precisam ser ouvidas, essas pessoas precisam ser respeitadas. Isso garante com que eu não perca o meu lugar, mesmo que hierarquicamente maior, eu entro respeitando o que veio antes. E o equilíbrio de troca, ele tem a ver com o quanto eu, funcionário, contribuo e o quanto a empresa me remunera por esta contribuição. Então, é uma balança também, como nas famílias, que precisa sempre estar olhando. Empresas, então, que não pagam bem os seus funcionários, elas acabam tendo maior turnover. Às vezes também tem muitos afastamentos médicos. Existem uma série de dinâmicas que podem acontecer quando existe aí um desequilíbrio nesse princípio. Então, isso é uma explicação muito rápida. E para que serve a constelação organizacional? Ela pode me ajudar a olhar estrategicamente para os meus próximos passos. Então, olhar parcerias estratégicas, olhar lançamento de novos produtos, trocas societárias. Então, como que eu faço isso? Como é que eu devo fazer isso com um olhar sistêmico? Então, por exemplo, eu já fiz várias constelações organizacionais. Teve uma que eu fiz com um grande sindicato. E o presidente desse sindicato, ele foi constelar e ele não conseguia apoio da direção. E aí a gente fez o trabalho e ele precisava reconectar as pessoas que foram prejudicadas ao longo da existência desse sindicato para que conseguisse a força e o apoio dessa direção, tá bom? Então, o presidente daí ganhava força. Outro exemplo, como é que eu vou me posicionar no mercado? A minha empresa vai se posicionar como uma consultoria, vai se posicionar como um local de prestação de serviços. Então, como é que eu me posiciono? Outra coisa que as constelações ajudam é entender qual o nome da empresa que vai ter mais força junto aos clientes. Na entrada de pessoas chaves na empresa também a gente consegue ver a força e o que traz força e o que não traz, qual é o movimento que traz e o que não traz. Outro dia também eu fiz uma constelação que a dona da empresa queria passar a empresa para que o marido cuidasse e a empresa não aceitava de forma alguma o comando desse marido dela. Então, existem muitas sutilezas que a gente consegue olhar com a ferramenta da constelação sistêmica, sempre olhando
para o que traz força para a empresa e o que não traz força. Várias constelações que eu já fiz sobre prosperidade na empresa, e que os resultados foram sensacionais financeiros depois. Por quê? Porque às vezes tinha um sócio que saiu de uma forma inadequada, existem alguns emaranhamentos dentro da empresa que precisam ser vistos para que ela deslanche. Então, o mundo das constelações organizacionais é muito bonito de se trabalhar, é muito gostoso de se ver. No meu canal do YouTube, Adriana Vico, existe mais vídeos sobre isso e mais completos do que foi a pretensão minha de entrar ao vivo aqui agora e fazer esse videozinho para vocês, tá bom? Mas o que eu quero alertar é: as constelações sistêmicas não atuam só no aspecto pessoal e familiar. As constelações sistêmicas, elas também te ajudam a ter mais prosperidade, a caminhar de uma forma mais leve dentro da sua empresa, né? Através de um planejamento estratégico onde você consegue olhar qual é o movimento que é necessário para que a empresa ganhe força. É isso aí, gente. Rapidinho, mas acho que a mensagem foi passada. Um beijo, fiquem com Deus.